Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você mais uma vez, com você e com a sua família, e que esse ano seja um ano abençoado, um ano cheio de realizações, mas principalmente um ano de crescimento espiritual, um ano de consolidação, que seus projetos, seus sonhos sejam consolidados em Deus. Amém? Só que a consolidação acontece com uma parceria entre Deus e nós. Ou seja, nós temos que buscar do Senhor, temos que nos alimentar do Senhor, temos que ter de Deus aquilo que nos torna firmes, que é a sua palavra, é a oração. Não tem como nós sermos firmes e constantes se não buscarmos na palavra do Senhor. E seguindo esse conselho que Jesus Cristo nos deu, nem só de pão vive o homem, nós vamos seguir mais um dia de meditação desse nosso devocional, mais um dia nos Salmos, que hoje é o nosso Salmo de número 20, que é mais um Salmo de Davi. Nesse Salmo 20, eu espero que você já tenha lido, se não o leu, faça, porque é muito importante que você leia, porque nós não lemos o Salmo aqui, apenas fazemos alguns comentários de algumas observações que nós temos feitos do Salmo em questão. E é por isso que é importante que você leia todo o Salmo. Esse Salmo de 20 é um salmo bem pequenininho, apenas 9 versos, que é mais um do Salmo de Davi. Esse Salmo, ele foi escrito quando o rei ia para a guerra. Então, era um salmo que é como se fosse uma oração que era feito quando Davi ia para a guerra, quando o rei ia para a guerra. Então, o povo orava a Deus em forma de canção, pedindo que Deus viesse proteger, pedindo que Deus viesse ser com o rei, que Deus viesse dar a vitória. Então, nesse Salmo de Davi, nós vamos aprender algumas lições. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que este salmo acontecia às vésperas de uma batalha. Sempre quando o rei ia para a guerra, esse salmo era cantado, ele era lido, ele era orado. Isso traz já para nós uma grande lição, que por mais que sejamos chamados e ungidos do Senhor, nós temos que entender que a nossa vida passará por grandes batalhas. Queridos, a vida cristã, ela não é um mar de rosas, é uma vida de vitória sim, mas só que antes da vitória sempre tem as pelejas, sempre tem as lutas. Uma vez que nós aceitamos Cristo, nós andamos na contramão do mundo. E é natural, quando um carro ele pega uma rodovia e ele vai na contramão, ele vai enfrentar vários embates, várias pancadas. E a vida cristã é assim. E o salmista Davi, ele reconhecia isso, que por mais que ele fosse ungido, por mais que ele tivesse ali na direção de Deus, ele tinha que enfrentar guerras, que essas guerras faziam parte do processo do crescimento do reino de Davi. Mesmo assim, somos nós. O nosso crescimento espiritual, ele acontece depois de muitas lutas. E as lutas vêm justamente para poder nos aperfeiçoar, para nos ensinar, para nos moldar. Então tenha essa consciência que a vida cristã, ela é uma vida sim, que vai trazer para nós grandes batalhas. E a primeira consciência que você tem que ter é isso. Vida com Cristo não é uma vida de mar de rosas, não é uma vida sem lutas. Pelo contrário, a vida cristã, ela vai trazer para nós lutas, e nós vamos ver isso logo no verso 1, quando o salmista diz, olha, o Senhor te ouça no dia da angústia. Ou seja, ele tinha consciência, o dia da angústia vai vir, o dia da tribulação vem, o dia do aperto vem, o dia do sofrimento vem. Então, queridos, isso não é uma profecia sobre coisas ruins, não. Essa é uma realidade da vida cristã. É uma realidade que o próprio Jesus ele disse, ele falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O apóstolo Paulo diz que ele passou por grandes perseguições, por grandes aflições, por grandes tribulações. Ele aprendeu a ter fome, aprendeu a passar por frio, por sede, por perseguições. Tudo isso faz parte do contexto cristão. Quando você olha para a história da igreja, quantos dos nossos irmãos foram perseguidos até a morte, quantos sofreram pelo amor do evangelho. Então, queridos, entenda bem, uma vez que você aceita Cristo, é como se você estivesse mesmo se alistando para uma guerra espiritual. E não é uma guerra que é contra A ou contra B, não é uma guerra contra pessoas, mas é uma guerra espiritual. Só que muitas das vezes, essa guerra que é espiritual, o inimigo vai levantar pessoas contra você. Mas você não guerreia contra a pessoa, você guerreia contra a hoste espiritual que está atrás da pessoa.
Então Davi ele tinha essa certeza que a vida com Deus era uma vida que para conquistarmos as promessas nós tínhamos que passar por lutas. E por isso logo no verso 1 ele diz, olha, o Senhor te ouça no dia da angústia. E uma coisa interessante é, primeiro ele tinha certeza que as lutas viriam, mas só que ele tinha uma segunda certeza, que era no versículo 2, olha, envie-te socorro desde o santuário. Davi, ele tinha uma convicção plena que em meio às lutas, em meio às grandes dificuldades que viria, Deus não os abandonaria. Deus não o deixaria, que em Deus viria o socorro, em Deus viria a provisão. É a mesma coisa, eu quero falar para você também. Você pode ter certeza, as lágrimas vêm, o choro vem, as perseguições vêm, mas em todo esse processo Deus está presente, Deus não nos abandona. E o nosso socorro, conforme diz aqui o verso 2, ele vem do santuário, ou seja, ele vem da presença do Altíssimo, ele vem da presença de Deus. Queridos, olha, que esse salmo ele seja para nós um conforto, que ele traga para nós uma consciência da realidade cristã, mas também um conforto que, por mais que venham as lutas, vem o socorro da parte de Deus. Uma coisa interessante que nós vamos ver ainda nesse salmo aqui, que está no verso 3, que diz o seguinte, olha só, lembra-se de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Como talvez você saiba, ou não, era muito hábito na antiga aliança, quando em várias ocasiões eles ofereciam holocaustos, ofereciam as ofertas, e era muito comum antes das batalhas, antes das guerras, eles buscarem o Senhor também, e ofereciam seus sacrifícios, ofereciam os holocaustos ao Senhor. Amados, e uma coisa que esse salmo ele traz para nós é o seguinte, que ele pede para que o Senhor se lembre das ofertas que o rei oferecia a Deus. Entenda bem uma coisa, as nossas ofertas, as nossas obras ao Senhor, elas não compram a nossa vitória. Entenda bem, nós não compramos o favor de Deus. Nós não compramos os benefícios de Deus. A graça de Deus não é comprada. Porém, o Senhor ele honra aqueles que se lembram de lhe ofertar suas primícias. Consegue entender isso? Eu vou repetir, olha, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios ao Senhor, o seu dízimo, a sua oferta, o seu culto, isso não compra o favor de Deus. Nós não compramos, nós não pagamos ao Senhor. Mas entenda bem uma coisa, Deus ele honra aqueles que o honram com tudo aquilo que tem. Guarde bem uma coisa no seu coração, se você honrar a Deus com o seu tempo, Deus ele vai te honrar no seu tempo também. Se você honra a Deus com as suas finanças, você vai receber honra de Deus nas finanças. Se você honra a Deus com a sua família será abençoada. Se você honra a Deus com tudo aquilo que você tem, automaticamente tudo aquilo que você tem será abençoado por Deus. Então aquilo que o salmista está dizendo é que Deus ele se lembra das ofertas que são oferecidas a ele, ou seja, Deus ele honra aqueles que o honram. Então, guarde no seu coração, você não compra o favor de Deus, mas também entenda que quando você oferta, quando você entrega, quando você faz, isso chega diante de Deus e o próprio Deus ele honra a nossa atitude. Ou seja, nós não fazemos para comprar, não fazemos para pagar a Deus, fazemos porque somos gratos, fazemos porque reconhecemos a grandeza dele. Agora, quando essa oferta é sincera, ela chega assim diante de Deus como algo poderoso e Deus responde. Esse salmo ainda traz para nós outra lição. Primeira lição, vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades. Segunda lição, em meio às dificuldades, Deus não vai nos abandonar. O socorro virá do santuário, ou seja, o socorro virá da presença de Deus. Terceira lição, nós não compramos o favor de Deus, mas Deus ele honra aquele que lhe sacrifica. Deus ele honra aquele que lhe oferece sacrifícios, seja de qual forma for, de sacrifício de louvor, sacrifícios financeiros, sacrifícios de tempo, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, ele volta para nós como bênção. Agora, outra coisa interessante aqui nós vamos ver também no versículo 6, que diz o seguinte, olha, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Sabe o que nós vemos aqui? Nós vemos um detalhe muito interessante em todo esse contexto do Salmo, em todo esse contexto de luta, esse contexto que Davi passava,
era que a fé deles era manifesta mesmo antes de vir a vitória. A fé era uma fé que ela era manifesta, era uma fé que eles expressavam com vigor, com intensidade. Tanto é que nessa oração aqui, essa fé está explícita aqui e justamente nos lembra daquilo que está escrito em Tiago 1,16, que diz o seguinte: olha, peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Agora, eles aqui, quando faziam essa oração, quando eles cantavam esse salmo, quando Davi escreveu esse salmo, não era uma fé oscilante, não era uma fé convicta, porque antes de vir a vitória, ele já estava dizendo: olha, nós nos alegraremos pela tua salvação. Ou seja, eles estavam pedindo a proteção de Deus, pedindo a salvação de Deus para a guerra e ao mesmo tempo já estavam o quê? Agradecendo, já estavam dizendo que iriam se alegrar pela salvação que viria. O que é isso senão fé? Então entenda bem uma coisa, meu amado. Se você nessa luta está buscando a Deus, já veja a vitória. Faça como o salmista falou aqui: olha, eu vou me alegrar na tua salvação. Ela vai vir. Ou seja, faça com que a sua fé ela seja uma fé que abra os seus olhos para poder você ver aquilo que ainda não chegou. Ou seja, a fé verdadeira ela faz nos ver a vitória, ou seja, é a certeza daquilo que ainda não veio, é a certeza daquilo que ainda não é presente, mas é a convicção de que ela vai vir. A quinta coisa que eu vejo nesse salmo, aqui no versículo 7, que isso é muito interessante, que é para poder fecharmos esse salmo, que ele diz o seguinte: olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uma coisa interessante que Davi sabia, e ele entendeu isso desde a sua juventude, quando ele enfrentou lá o gigante Golias. Vocês lembram? Quando ele diante do gigante Golias, ele falou assim: olha, você vem a mim com lanças e espadas e escudos e tal e tal. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, uma coisa linda que nós aprendemos com Davi é que a nossa fé, a nossa confiança não tem que estar baseada no nosso poder bélico, ou seja, na nossa força, não é o nosso braço, não é as nossas estratégias que nos garantem vitória, não é o poder que temos, não é a nossa capacidade, não é a nossa força, não é as circunstâncias também, mas sim o que? O nome do Senhor. Sabe, queridos, essa era uma convicção que Davi tinha, que toda a vitória, tudo aquilo que ele dependia era de Deus, não era de ter um grande exército, não era de ter as melhores armas, não era de ter os melhores carros, não era de ter os melhores cavalos, mas sim de ter Deus presente em sua vida. Esse Salmo 20 é um salmo curto, mas traz para nós grandes lições. Eu vou resumir para você essas 5 lições que eu quero que você guarde. Primeiro, estar com Cristo, estar com Deus, não quer dizer que lutas não virão. Pelo contrário, muitas lutas virão sim. Virão lutas contra nós. Segunda lição que eu quero que você aprenda, que o socorro também vem. As lutas vêm, mas Deus está olhando por nós. E o socorro vai vir do santuário, vai vir do templo, vai vir da presença de Deus. Terceira lição, você tem que entender que os nossos favores, aliás, as nossas ofertas, aquilo que nós fazemos a Deus não compra os favores de Deus, mas Deus ele honra todo aquele que lhe oferta, todo aquele que faz a ele algo, sempre por Deus é honrado. Quarta coisa, você tem que entender que a sua fé tem que ser manifesta independente das circunstâncias. Antes de você receber a bênção, você já tem que profetizar a vitória, você tem que já se alegrar, você tem que profetizar a alegria na sua situação, porque ela virá. Assim como Davi, ele já dizia: olha, eu vou me alegrar, nós nos alegraremos da tua salvação. Faça isso também, manifeste a sua fé na luta que você está vivendo. E a quinta coisa é que a sua confiança não esteja em você, não esteja no dinheiro, não esteja na estabilidade financeira, que a sua segurança, que a sua confiança não esteja na política, não esteja no euro, não esteja no seu trabalho, que a sua confiança esteja assim, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer situação, esteja no nome do Senhor, esteja no Deus que você serve, porque é Ele que garante a vitória, tá bom? Então que esse Salmo 20, ele fique no seu coração, que você aprenda
a enfrentar essas lutas, assim como o rei se preparava para a guerra. E como é que o rei se preparava para a guerra? Buscando o Senhor. Que assim também você se prepare para as lutas que virão nesse ano. Como? Buscando o Senhor, confiando no Senhor, se entregando ao Senhor, se ofertando ao Senhor, esperando do Senhor a sua vitória, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus, e nos veremos aqui amanhã, se Deus assim permitir, tá bom? Nunca se esqueça, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.